Então vamos lá. Então montaram o tal do projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica. E agora chegou a hora da gente desenvolver. Como que nós vamos desenvolver a bomba? Opa, urânio, né? Urânio. Vamos pegar urânio da onde? Do Congo belga. Então, os Estados Unidos, o Reino Unido fazia parte do projeto. O Congo era uma república da Bélgica, né? Belga, do rei da Bélgica. Como era o nome dele? Se não me engano, era Leopoldo, né? Rei Leopoldo. E ele tinha ali ligações com o Reino Unido, ele era do lado dos aliados. Então, eles cederam todo o urânio do Congo belga para os Estados Unidos poder pesquisar. Então, nós temos a seguinte situação. A Alemanha lidando com o urânio da Tchecoslováquia. E os Estados Unidos usando o urânio do Congo belga para poder desenvolver a bomba atômica. Tá bom? E aí, o que acontece? O pessoal descobriu que o urânio, aquele urânio lá, ele não servia para fazer a bomba atômica. O urânio que você pegava aí na natureza, ele não servia para fazer a bomba atômica. O urânio que você pega na natureza é o urânio 238, é um urânio mais pesado. Esse mais pesado quer dizer o quê? Lembra das bolinhas lá que eu falei, das bolinhas de bilhar? Das bolinhas de bilhar quer dizer que como que eu vou explicar isso aqui para a galera? De uma maneira melhor. Quer dizer que, embora ele tinha os 3, 4 ali nêutrons, né, para atingir e iniciar a reação em cadeia, eles estavam muito distantes um do outro. Então imagina que a nossa mesa de bilhar é uma mesa de bilhar gigantesca. Isso quer dizer o quê? Que para você conseguir produzir a energia necessária, você precisa... Eles fizeram a conta na época, se não me engano, era de 40 toneladas de urânio. Isso aí era absurdo, tá? Que não existia 40 toneladas de urânio na Bélgica, nem na Tchecoslováquia. Então eles falaram, caramba, não vai ter como a gente fazer. A gente precisa de um outro urânio, que é o urânio 235. O urânio 235, ele pega essas bolas todas da minha mesa de bilhar gigante e coloca todas elas pertinho. Quando elas ficam perto, aumenta a probabilidade de atingir. Por isso que tem um nome também no projeto Manhattan, que é pouquíssimo falado, que é do Heisenberg. O Heisenberg já vinha estudando a tão famosa lá, princípio da incerteza. E ele ajuda nessa conta toda, e ele fala, vocês precisam de um urânio mais leve. O urânio mais leve quer dizer que vai estar tudo mais pertinho aqui, e aí vocês vão ter maior probabilidade de acertar e gerar a reação em cadeia. Beleza? Então, precisa produzir urânio 235. Como que faz isso? É muito difícil. Na época, então, muito mais difícil ainda. Eles, então, começaram a pensar em vários processos. Pensaram em centrífuga, pensaram numa série de maneiras para fazer isso e começar a produzir o tal do urânio 235. E é aí que entra as bolinhas de gude lá do filme do Oppenheimer. Esse processo era um processo lento, mas ele começou a produzir o urânio 235. Quando o Oppenheimer chega lá no escritório e joga aquelas bolinhas de gude dizem a quantidade de urânio que foi produzida. Tá? E ele precisava encher aquele aquário lá para ter a quantidade correta de urânio 235. Beleza? Lembrando uma coisa, todo urânio 235 produzido nos Estados Unidos foi usado na bomba de Hiroshima, tá? A bomba de Nagasaki não era de urânio, ela era de plutônio, e a bomba do Trinity também era de plutônio. Aí, da onde que surge o tal do plutônio? Muito bem. Lá na Universidade de Chicago, o Enrico Fermi estava trabalhando lá, e o Enrico Fermi, ele vai achar uma maneira de controlar a reação em cadeia, criando um reator nuclear. Quando o Enrico Fermi ele cria o reator nuclear, ele descobre que, através da reação nuclear, eu consigo produzir um elemento, que é o plutônio 239, e o plutônio 239 teria a mesma propriedade do urânio.
Só que olha que vantagem, agora eu não preciso mais tirar ele da natureza, ele não é uma coisa finita. Eu produzo plutônio em laboratório, eu faço plutônio 239 nos reatores nucleares. Então, o primeiro reator nuclear controlado e tudo mais, foi o Chicago Pile-1, o primeiro reator nuclear do mundo, construído em dezembro de 42, tá? E esse momento aí comprovou a viabilidade da reação em cadeia controlada, que era um passo fundamental. Porque, embora lá o projeto tenha começado, o pessoal tinha medo da reação em cadeia. Eles pensavam, principalmente o general o Leslie Groves, ele pensava que quando começasse a reação em cadeia, ela não ia parar e poderia, por exemplo, que eles pensavam que a atmosfera da Terra inteira poderia ser queimada. Tá? Isso era uma ideia que eles tinham. O Oppenheimer e alguns físicos, eles queriam fazer a bomba atômica e eles não queriam jogar a bomba atômica. Eles só queriam testar. Sabe qual que era a ideia deles? Que na hora que eles testassem a bomba atômica, aquela notícia se espalhasse, acabaria com a guerra. Imediatamente, porque ninguém ia pagar para ver aquilo lá. Muito bem. Então, começam a produzir urânio 235, a partir do enriquecer, que a gente fala, né? O nome chique é enriquecer urânio, e você produz urânio 235 e você produz o plutônio 239. O urânio 235 ele foi usado na bomba de Hiroshima. E o plutônio 239 produzido foi usado no teste chamado Trinity e também na bomba de Nagasaki. A bomba de Nagasaki é de plutônio, não é de urânio. Tá bom? Beleza? Até aí? Tranquilo? Então, o urânio que a gente encontra na natureza, né, só para o pessoal entender, é o seguinte: não é todo o urânio que é quebrado, né? É fissurado, ou físsil, que a gente chama. Então, o urânio 235, só uma pequena fração dele que é quebrada. O 238, que é o mais abundante na natureza, né? E é o que tem, só que ele não é quebrado. Então, você precisa enriquecer ele, transformar ele em 235 para poder fazer. Produzir esse urânio todo não foi fácil, né? Tanto o urânio enriquecido quanto para o plutônio. Era necessário desenvolver os processos de produção. Então, tudo isso foi feito. E outra coisa, né? As bombas, no caso, você tinha bombas de diferentes tipos. Você tinha uma bomba que ela ia explodir com detonadores e você tinha uma bomba chamada gun bomb, que ela tinha uma bomba dentro de uma bomba. Você tinha uma bomba para iniciar o processo. Porque qual que é o problema do processo de reação em cadeia? Você precisa ter algo que inicie o processo de reação em cadeia. Precisa iniciar, dar o start nessa parada. Então, ou você coloca detonadores, e os detonadores, agindo todos ao mesmo tempo, eles dão início ao processo de reação em cadeia, ou você cria uma bomba para essa bomba iniciar o processo de reação em cadeia. Então, uma das bombas foi feita nessa gun bomb, que a gente chama, e a outra foi a bomba com detonadores. Tá bom? Belezinha até aí, né? Bomba matriótica, isso mesmo. Está uma bomba dentro de uma bomba. Isso mesmo. Tá? Ai, ai. Sérgio, viu o cara que em 36 horas, com auxílio do chat GPT, fez um reator de fissão nuclear? Tudo bem, cara, hoje ele consegue fazer, porque hoje tem toda a informação, tá aí. Esses caras tiveram que criar tudo isso, tá? O Thiago Viale mandou dezão. Reparei no Oppenheimer, na cena das taças, ele quebra taças semelhantes à taça derrubada no 2001. Em Interestelar, ao descer em Milha, tem aquele canto das cenas caóticas do 2001. Ah, com certeza, referência, né, cara, que a gente fala. Muito bem. Vamos agora, temos que falar de uma parte aqui, como que eu posso dizer assim, da geopolítica da parada. Tá? Então vamos lá.
O que estava acontecendo no mundo nesta época era o seguinte: os Estados Unidos tinha sido bombardeado, Pearl Harbor entrou na guerra, decolou o Projeto Manhattan e o Projeto Manhattan começou. Só que essas coisas, infelizmente, elas demoram muito tempo. O sonho, a vontade do Oppenheimer, como diretor ali do Projeto Manhattan, era acabar com os nazistas, tá? Ele queria jogar a bomba na Alemanha, meus amigos. Só que qual que é o problema desta parada toda? O projeto demorou. E ao demorar, a Alemanha já não estava mais na guerra, tá? Por que a Alemanha não estava mais na guerra? Porque a Alemanha havia se rendido já. Então, no dia 7 de maio de 1945, né, a Alemanha se rendeu, tá? A Alemanha se rendeu saindo da guerra. Para quem não lembra, né? Então, um pouquinho de história aqui da Segunda Guerra Mundial. É um tema que eu gosto demais, tá? Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, com o famoso Exército Vermelho, invade a Alemanha, né? Invade a Alemanha, e eles, o Hitler, né? Ao saber que isso estava acontecendo, né? Ao saber que isso estava acontecendo, ele basicamente faz o quê? Se mata, né? Então o Hitler, ele se matou. E ao se matar, ele basicamente, né, ele indica ali que a Alemanha estava saindo da guerra. A Alemanha tinha se rendido. Acabou, né? Então, isso é um fato muito importante, tá? Até então, né? Então aqui, ó, o Adolf Hitler, para quem não lembra, né, ele cometeu suicídio no dia 30 de abril de 1945 e os seus representantes finalmente concordaram em assinar a rendição no dia 7 de maio de 1945, lá na cidade francesa de Reims, perante ao Dwight Eisenhower, comandante das tropas aliadas, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. A bomba atômica lá no Projeto Manhattan, ela não estava pronta. Ela não estava pronta. E aí, o que acontece? Pô, a bomba atômica não está pronta. O Oppenheimer queria matar os alemães. O negócio dele era com os nazistas. Ele queria matar nazista, cara. Ele era puto, os caras tinham ferrado com os cientistas e tudo. Ele queria jogar a bomba ali na Alemanha. Caramba, meu, pô, a Alemanha não tá. Muito bem. A Alemanha se rendeu. Só que o Japão ainda estava na guerra. O Japão ainda estava na guerra. E aí, você vai ter um momento muito conturbado da história da Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Yalta é realizada pelos aliados. A Conferência de Yalta, que conta com ninguém mais, ninguém menos que Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin, tá? O que eles combinam nessa Conferência de Yalta? Eles combinam, primeiro, dividir a Alemanha em 4 partes, criar a ONU e, principalmente, fazer o quê? Decidir como que seria o fim da guerra. E eles combinam que a União Soviética marcharia com o Exército Vermelho até o Japão, até a Manchúria, na verdade, né? Expulsaria dali os japoneses e depois iria para o Japão para encerrar a guerra, certo? Isso que era o trato que eles tinham. Conferência de Yalta, leiam aí, estudem sobre a Conferência de Yalta, tá? Então, eles bolaram essa parada aí e diga-se de passagem, todo mundo concordou com isso. Os americanos concordaram, beleza, vai lá, o Exército Vermelho, tanto que é tido como a maior marcha de um exército na história da Terra, maior deslocamento de pessoas, né, na história do planeta, é a marcha do Exército Vermelho para a Manchúria. Muito bem, só que nesse meio tempo, a tal da bomba atômica ficou pronta.
E aí, o que que os americanos fizeram? Os americanos fizeram o seguinte. Quer saber, meu amigo? União Soviética que nada. Nós vamos jogar essa bomba lá no Japão, entendeu? E, se não me engano, agora eu vou só conferir. Eu vou só conferir a data aqui para não falar besteira para vocês. Porque quer ver só? Invasão. Senão eu vou falar besteira, vocês vão me matar. Invasão do Exército Vermelho, Manchúria. O Exército Vermelho é a famosa, né, Operação Tempestade de Agosto, quando 1,5 milhão de soldados, tá? Tá aqui, ó, 1,5 milhão de soldados, 1,8, né? Vamos pegar aqui o número mais correto. 1,8 milhão de soldados marcham da Alemanha para a Manchúria e eles vão, em 9 de agosto de 1945, eles vão tirar, né, as tropas japonesas. 9 de agosto de 45. Guarde essa data aí. (9 de agosto de 45, o Exército Vermelho tá lá. 9 de agosto, certo? Só que os Estados Unidos jogam a bomba em Hiroshima, meus amigos, dia 6 de agosto de 45. Então, os americanos estão nem aí para isso, cara, entendeu? Fizeram a conferência de Yalta. Na conferência de Yalta, eles chegam a esse ponto, onde, como que nós vamos acabar com a guerra? Todo mundo assina, todo mundo está de acordo. Cara, o Exército Vermelho marcha até lá, tira os caras, só faltava o Japão para se render e tal. A bomba atômica fica pronta. Os americanos querem saber, meu amigo, joga essa bomba logo aí. Vamos jogar aonde? Vamos jogar no Japão. Só tem o Japão, a Alemanha saiu da guerra. E eles jogam dia 6 de agosto de 45. O Exército Vermelho chega lá dia 9 de agosto de 45. Por 3 dias. Isso aí vira uma confusão depois, que meio que nós já temos sinais aí do que viria a acontecer depois, que é a tal da Guerra Fria, o mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Mas isso é um papo, como diz meu amigo professor Vitor Soares, isso é um papo para uma outra meia hora, não vou falar disso agora, tá bom? Então, é essa que é a história toda, tá bom? Essa que é a história toda. Bomba em Hiroshima, dia 6 de agosto de 45. Exército Vermelho chega na Manchúria, 9 de agosto de 45. Por 3 dias, os Estados Unidos jogam a bomba antes disso. Onde que nós vamos jogar a bomba? Isso aí foi uma discussão muito grande mesmo, tá? Onde que nós vamos jogar a bomba? Bem, vamos jogar a bomba. Eles pensaram, não vamos jogar em Tóquio. Tóquio não era uma opção. Eles queriam atingir o Japão. É como se o Japão, boa, moça, o Japão recebeu um SEDEX 10 mesmo. É como se eles queriam atacar a cultura japonesa. Chegaram a pensar em jogar a bomba em Kyoto, porque Kyoto era uma cidade muito importante do ponto de vista cultural, tá? O Japão tava dando, não, o Japão deu tanto trabalho um dia, cara, eu vou fazer um programa aqui sobre Midway. Já ouviram falar em Midway? A Batalha de Midway? Quem já ouviu falar na Batalha de Midway? Vou fazer um programa sobre a Batalha de Midway aqui. É muito legal o que o Japão fez e o que os Estados Unidos fez também na Batalha de Midway, tá? Mas a Batalha de Midway, ela é um negócio assim, é um marco dentro da Segunda Guerra Mundial.